o texto no Evangelho de Marcos, capítulo 10, do verso 28 ao 30. E a gente sempre começa com a leitura da palavra de Deus, porque se tudo que eu falar aqui for abobrinha, pelo menos a gente leu a palavra de Deus e está tudo certo. Então vamos lá, vocês podem me acompanhar. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. E com eles, perseguição. E na era futura, a vida eterna. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado porque o Senhor é bom e o Senhor cumpre a tua vontade, Pai. Na minha vida e eu creio que na vida dos meus irmãos também. Cumpre a tua vontade nessa noite, Pai. Eu oro para que o Espírito Santo use a minha vida e que as palavras que estão saindo da minha boca sejam direcionadas pelo Senhor, Pai. A gente se prepara, a gente ora, a gente fica horas escrevendo, mas quem guia tudo é o Senhor, Pai. E se a gente perder isso, a gente perde tudo. Esteja conosco, Pai, e me guia nessa noite, em nome de Jesus. Então, começando essa linha do tempo, o início de tudo isso foi lá em 2010. Então, mais ou menos uns 15 anos atrás, a minha esposa, hoje, na época era só um contatinho, ela foi para a Inglaterra e para a Escócia, junto com um grupo de amigos, para visitar algumas igrejas lá. E ela viu uma necessidade da igreja europeia. Uma necessidade que parecia que a igreja estava minguando, estava morrendo. Nesse mesmo ano, depois da volta dela e alguns investimentos meus, nós começamos a namorar. E desde então, no meu computador, o plano de fundo era uma foto da Escócia. Um castelão da hora e tal, mas era da Escócia, porque de alguma maneira o Senhor mexeu com a gente lá. Tem uma minha irmã e ela foi para a Irlanda, para trabalhar. Então ela começou como au pair e fez a vida lá e tal. Um tempo depois ela se casou na Irlanda com um brasileiro que ela conheceu lá. E agora eles estão morando na Inglaterra, se mudaram para lá. Hoje eles têm uma filha e têm uma casa própria. E mais para frente vocês vão entender por que eu falei isso. Nessas idas e vindas da vida, né? O nosso sonho continuava lá, sempre existia, mas sempre era um dia. Vai chegar lá, a gente vai acontecer e tá beleza. Mas isso acabou ficando adormecido, em função da vida, em função das coisas que aconteciam, do direcionamento do Senhor para as nossas vidas. Em 2017, a gente teve a oportunidade de ir para a Europa e visitar a irmã da Pri, que tinha acabado de ter um filhinho. Uma filhinha, Violeta. E como nós estávamos lá, a gente passou na Inglaterra e passamos em Birmingham, que foi a cidade onde a Priscila visitou quando ela tinha ido pela primeira vez, em 2010. A igreja não tinha mudado muito. Ela continuava uma igreja com pouquíssimos jovens, bastante idosos, que é um perfil da cultura da Europa, e muitos imigrantes. E lá a gente também pôde conhecer, e talvez até a primeira vez que eu, pelo menos, tive um contato de algo que eu não imaginava, que é uma igreja perseguida num país oficialmente cristão e protestante. Por que eu digo isso? Como eles tinham muitos imigrantes, a maioria desses imigrantes eram muçulmanos. Obrigado. Eram muçulmanos. E ao longo do tempo, com esses muçulmanos vindo, o povo inglês resolveu sair das suas casas e deixar que os muçulmanos estivessem lá. E pela cultura deles, eles se multiplicam de maneira incrível. Eles têm muitos filhos e eles colocam a cultura deles e a religião deles dentro disso, e aquilo vai crescendo demais, assim. E isso fez com que ruas inteiras se transformassem somente de um comércio muçulmano, com roupas típicas de casamento, com sapatos específicos para isso, com especiarias e a comida típica deles, mesquitas espalhadas para todo lugar. E nesse contexto ficava a igreja da qual a gente foi conhecer. E o pastor Andrew, que foi o que nos recebeu, que esteve lá com a gente, nos contou de vários testemunhos de irmãos muçulmanos, que eram muçulmanos, se convertiam ao cristianismo, obrigado, só que eles eram perseguidos pelos seus parentes.
onde eles poderiam até ser mortos, porque a cultura deles condena isso. Então esses irmãos acabavam se convertendo e eles tinham que se encontrar em masmorras ou catacumbas, embaixo de prédios muito antigos, para que eles não pudessem, não sejam vistos por isso. Então eles saíam escondidos de casa, tinham essas reuniões e voltavam. E a gente foi nesses lugares, a gente não teve acesso lá, porque é meio secreto, mas a gente esteve num prédio e ele falou, eu já me reuni com irmãos aqui embaixo, porque eles estão perseguidos. E isso tudo na Europa, gente. Em Birmingham, o maior polo industrial da Inglaterra. E nessa viagem o nosso sonho parece que voltou a pegar fogo, ele se esquentou. Entre 2017 e 2022, para não ficar falando muita história, o Senhor foi nutrindo esse sonho com algumas coisas. Com idas e vindas da Michelle para nossa casa ou para a casa dos meus sogros. E ela contava como era a vida lá, como era a cultura, como eles viviam, como eles estavam crescendo lá. Amigos que tinham esse desejo de mudar para lá e conseguiram ir ou que gostariam de estar lá. O DIP, que é o Domingo da Igreja Perseguida, sempre mexeu muito com a gente. Onde é um domingo onde nós nos reunimos para orar e para lembrar da Igreja Perseguida ao redor do mundo. E nesses domingos a gente sempre lembrava disso. Histórias de missionários, de contatos missionários que nós temos. A Marlene, que era a esposa do pastor Andrew, veio para cá, esteve com a gente, contou histórias. A minha ida para a Itália também foi algo que reacendeu muito isso, mas isso é uma história para outro dia. Então, dentro disso, depois de todos esses acontecimentos, nós resolvemos tomar alguns passos. Ainda com o sentimento de, em algum dia, pode ser que aconteça. Nós colocamos as meninas, a Laura e a Júlia, estudando inglês, então já faz pelo menos uns 2 anos que elas estão estudando inglês, estão fazendo esse tipo de coisa. Eu comecei uma faculdade online, e é uma faculdade que tem um diploma validado em 16 países do mundo. Então eu vou poder ir para lá e finalizar o meu diploma lá, validado na Irlanda. A Pri começou uma pós-graduação para ter seu currículo um pouco melhor e abrir oportunidade de trabalho. Então foram pequenos passos com a intenção de vai que dá certo. E que seria algo bom para nós aqui, mas se desse, a gente já estava caminhando. Mas nós entendemos que ainda não era o tempo de ir. Não era o tempo de tomar uma decisão e de caminhar e né, ter essa mudança grande. Né? Não era o momento. A nossa família, o ministério, a gente passou por uma pandemia. Não era o tipo de coisa que nos prendia. Mas a gente entendia que o Senhor nos direcionava a estar aqui ainda. E Ele tinha um plano para isso. Em 2018, e a gente já pula para a parte 2, que é um presente ou passado mais próximo. Em 2018, meus tios confiaram em mim e abriram uma loja, gente. Quem pôde ter oportunidade sabe da bênção que foi isso pra gente. E durante 7 anos fazia tudo dentro de lá, criei grandes experiências e foi incrível. Foi a realização de um sonho que nós tínhamos de abrir essa loja. Isso foi maravilhoso. No Natal de 2022, nessa mesma loja, nós conhecemos a Rossélia. A Rossélia, ela nada mais, nada menos do que a coordenadora do setor de passaporte do consulado italiano em Curitiba. E se tornou a nossa cliente. E ela se ofereceu para fazer as documentações que a gente tinha. A gente sempre teve essa vontade, mas nunca tinha ido atrás, porque a gente precisa sentar e estudar uma tarde inteira em italiano ou traduzir e tal. Não é algo difícil, mas é algo trabalhoso. E ela chegou em nós e ofereceu essa ajuda. Ela regularizou uns documentos e marcou um dia só para a nossa família estar no consulado italiano para fazer o nosso passaporte. Tem gente querendo renovar o passaporte e não consegue. Isso é um milagre incrível, assim. E o Senhor nos deu, né? Sem a gente estar indo atrás de qualquer coisa. E aí pensamos, o que é que o Senhor tem com isso? Qual que é o plano que o Senhor está armando e montando dentro de tudo isso? Para que a gente pode usar esses passaportes? Quais são as portas que o Senhor está abrindo para nós com esses documentos em mãos? O ano de 2023 foi um ano muito louco. A gente serviu a igreja de maneira extremamente intensa. Nós estávamos com muito trabalho na loja. A loja, graças a Deus, sempre teve um constante crescimento ou mantinha uma venda constante e um lucro legal. E a gente decidiu que a Pri ia trabalhar tanto na escola para não perder estabilidade. Obrigado, essa palavra. Essa estabilidade
Mas ela também ajudava na loja, então ela trabalhava um período lá, então foi um ano muito louco. As meninas iam com a gente, era uma correria para cima e para baixo e tal. E aí dentro de tudo isso, de serviço de ministério, de loja, de escola, em outubro desse ano, de 2023, o pastor Kaká me procura e propõe para que nós, e eu digo nós porque a nossa família, nós fomos ordenados para servir a igreja de maneira intencional. Então nós dividiríamos o nosso tempo, eu passava o período todo na loja, eu passaria meio período na loja e meio período de maneira intencional para a igreja. E eu teria uma ajuda de custo para isso. Nós fizemos as contas, não foi nada na loucura. E nós fomos orar e entendemos que o Senhor tem nos dado um chamado pastoral, como família de pastores, e nós topamos com a intenção de diminuir essa carga horária de trabalho e fazer as mesmas coisas que a gente fazia, mas agora num horário durante o dia. Esse era o plano. Na prática, a gente foi meio inocente. Em dezembro de 2023, eu fui ordenado. E foi uma noite incrível. Foi um presente do Senhor para mim de ser reconhecido pela igreja e pelos irmãos como pastor. Mas esse presente também vem com uma carga de responsabilidade e as pessoas veem isso. Então nós trabalhamos na igreja muito mais do que no ano anterior. Porque agora as pessoas enxergavam em mim esse dom pastoral e eu fui ordenado por eles. E nada mais do que justo do que eles me procurarem quando eles estavam precisando. E não é uma reclamação, a gente ama aconselhar pessoas, ama estar com pessoas, ama até resolver BO, às vezes é bom. Porque o Senhor nos chamou para isso. Mas que o ano foi intenso, meus amigos. E aí no meio dessa correria, no meio desse caos santo, no dia 10 de agosto de 2024, para mim foi um marco. Fazia muito tempo que eu não tinha um tempo só com a minha esposa, em função do número de coisas que a gente fazia e que a gente estava envolvido. E nesse dia as meninas foram no aniversário e a gente pôde sair, tomar um café, tranquilo. E o aniversário não tinha acabado ainda, a gente parou numa praça, sentamos e ficamos de bom tempo e ela pôde colocar algumas coisas que estavam no coração dela. Sobre dificuldades das quais a gente está vivendo, de volume de trabalho, de problemas na prefeitura, de carreira, de crescimento, de sonhos adormecidos. Então, depois dessa conversa, eu estava totalmente irredutível, porque fazia menos de um ano que eu tinha sido ordenado, e eu entendia que o Senhor queria algo para mim aqui. Mas, não sei, quem é casado sabe, de ouvir a sua esposa é uma sabedoria incrível. Então, aconselho fortemente você ouvir a sua esposa. Então, a gente resolveu orar por isso. E talvez retomar esse sonho. E foi o pontapé inicial. Resumindo, para não me alongar também, nós entendemos que a igreja é de Jesus. Porque uma das minhas maiores preocupações era, cara, o que vai ser da igreja se eu sair fora? Olha o tanto de coisa que a gente está envolvido, olha o tanto de ministérios que nós tomamos conta. E aí o Senhor veio e falou, cara, a igreja existia antes de vocês, a igreja existiu com vocês e a igreja vai continuar existindo sem vocês. A igreja não é de vocês. A igreja é de Jesus. Ele é o dono e é Ele quem capacita as pessoas para fazer o que tem que ser feito. E o outro motivo que me prendia muito era a loja. De um reconhecimento de algo incrível, de um sonho que eu realizei. E de maneira muito louca, só quem viveu sabe. Por N motivos, por, planejamento financeiro e várias coisas, os meus tios me procuraram e eles decidiram fechar a loja enquanto ela estava bem. Porque eles estavam entendendo que as coisas talvez fossem baixar. E nós entendemos do Senhor que assim, cara, vai ser difícil para vocês abrirem mão? Então me dá aqui. E isso saiu assim das minhas mãos e eu não tive como. E as coisas se caminharam e está tudo bem, a loja ainda está lá, não sob minha direção, mas agora eu creio que ela vai voar e enfim. Foi incrível ver tudo isso. A minha reação quando eu recebi essa notícia diz muito sobre o que o Senhor estava fazendo naquele momento. E o Senhor confirmou esse chamado de várias maneiras, né? No dia 17 de novembro, durante a nossa série de Marcos, eu pude ministrar aqui uma parte do Evangelho e que falava sobre o jovem rico, que é o texto de Marcos, capítulo 10, do verso 17 ao 34. Nós não vamos ler, é só para
para falar que eu estou falando da Bíblia mesmo. E nessa sessão que eu escolhi hoje, nessa mesma sessão, eu escolhi uma parte dessa mesma que eu já tinha ministrado, e foi algo que eu percebi só durante a semana, quando eu estava estudando e lembrei disso. Lá nos versos 28 a 30, eu lembro, naquele dia, em novembro, de ter falado sobre aquela parte que ele diz: ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mães, pais e filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais já nesse tempo presente. E eu lembro que eu falei que sem nenhuma referência de nenhum autor ou nenhum comentário bíblico, isso foi algo que o Senhor ministrou no meu coração lá quando eu estava pregando. Esses 100 vezes mais irmãos e famílias e amigos, ele estava se referindo à igreja. Que quando você abre mão disso, você vai receber 100 vezes mais, e essa pessoa, quem responde isso com esses irmãos, é a igreja. E durante esses últimos 4 ou 6 meses, enfim, nós temos visto isso de maneira prática e real na nossa vida, na nossa família. Pessoas, às vezes, que nem conhecem o Senhor, ou que conhecem o Senhor, mas nem nos conhecem tanto, têm nos ajudado de maneira incrível. Nós temos melhores amigos que nós nunca vimos ainda, que moram em Waterford e já nos chamam de família. Porque falaram pra gente: vocês são família. E nós vamos poder ficar na casa de uma dessas pessoas durante um mês com um custo mínimo. Numa quarta-feira, nós nos reunimos algumas vezes com o Kaká, isso não foi nada tomado premeditado, assim, né? Nós oramos numa quarta-feira à noite, quando o Senhor já estava ministrando, e a oração do nosso pastor foi: Senhor, parece que tudo ainda é meio nebuloso. Parece que a gente não tem uma clareza específica do Senhor de que eles devem caminhar nesse caminho. Que o Senhor se revele de maneira clara. Numa quarta noite. Numa quinta-feira pela manhã, eu recebi uma oferta com um valor de que eu nunca tinha recebido na minha vida. De uma pessoa que não conhece o Senhor. E o comentário embaixo do comprovante do Pix era: para a sua nova etapa da sua vida. A igreja em Waterford, que nunca nos viu, tem nos recebido de maneira incrível. Dizendo: vocês são família. E vocês podem vir para cá tranquilamente. O Senhor confirmou o sonho que nós tínhamos através da igreja. Através da obra da igreja em nós. E isso é algo maravilhoso. Ele é soberano sobre todas as coisas. Sobre aqueles que o servem e sobre aqueles que talvez não fazem nem ideia de que Ele está sob controle. E nós somos prova disso. Marcos capítulo 3, do verso 31 ao 35 diz: quem são a minha mãe e os meus irmãos? Quando Jesus é questionado e falam que a mãe e os irmãos deles chegam para encontrá-lo. E aí Jesus pergunta: quem são minha mãe e meus irmãos? Ele responde: aquele que faz a vontade do Pai, esses são a minha mãe e os meus irmãos. E quando eu vou receber irmãos e irmãs 100 vezes mais, são esses que servem ao Senhor, dos quais o Senhor vai nos presentear. Nós amamos a nossa família. Não existe pessoa que vai substituir a nossa família em qualquer lugar. E eu estou muito feliz, e é por isso que eu estou chorando, porque vocês estão aqui nessa noite. E nem era para eu chorar agora. Mas ver as palavras de Jesus dizendo que eu vou ter uma família que é a igreja, a família de Cristo. É algo que eu desejo muito receber e é algo que eu desejo que vocês possam experimentar. E ver esses irmãos e ver essas mães e esses pais, que é a família que serve ao Senhor. Deixa eu tomar uma aguinha. Dentro desse contexto, dentro de tudo que o Senhor fez, e o Senhor nos mostrou, e nos direcionou, e nos guiou, eu escolhi esse texto que a gente leu no começo. E o Evangelho de Marcos, ele é dividido em 3 atos, 3 partes, alguns estudiosos dizem. O trecho que nós lemos, ele está na segunda parte.
A primeira parte eles chamam de na Galileia, onde Jesus começa seu ministério, chama os seus apóstolos e os seus discípulos e tal. A terceira parte ela é chamada de Jerusalém, onde Jesus cumpre o seu ministério e faz algumas coisas lá. E a segunda parte, do qual nós estamos falando, ele é chamado de caminho, como se ele estivesse saindo da Galileia e chegando até Jerusalém. E não necessariamente no caminho de um lugar para o outro, mas algumas cidades nesse caminho, mas ele é separado como caminho. E o tema principal desse segundo ato do livro de Marcos é o que significa ser o Messias. Por isso, o nome, quem é o Messias? Lá no comecinho desse segundo ato, que começa no capítulo 8, no verso 30, Jesus questiona os seus discípulos, perguntando para eles, quem os outros acham que eu sou? E eles dão umas respostas lá e tal, e aí Jesus é mais intencional. E ele pergunta, e vocês? Quem vocês... Pedro. Não, ele pergunta para todos e Pedro responde, né? Quem vocês acham que eu sou? E Pedrão, né? Quem já ouviu o Evangelho de Marcos sabe da personalidade do garotinho. Responde na lata, você é o Messias. E Pedro estava coberto de razão. Jesus era o Messias. Porém, o conceito de Messias do qual Pedro tinha, talvez não estivesse correto. Talvez não estava correto. Pedro, e acredito que a grande maioria das pessoas ali, as pessoas daquele lugar, eles tinham uma expectativa de um Messias político. Um Messias que viria para livrá-los do poder de Roma, da autoridade, do domínio de Roma. Então, a resposta de Pedro estava correta, mas o conceito da resposta, a referência que ele tinha, já não estava tanto. E aí, nessa noite, para que você pense, eu gostaria de te perguntar, quem e como você pensa que é esse Messias que veio? Quais foram as coisas na sua vida, a cultura, os ensinamentos que você recebeu que formaram quem é esse Messias? E olhando para o texto que a gente leu lá no começo, no verso 28, Pedro fala assim, né? Nós deixamos tudo para te seguir. Lembrando que, nessa parte, Pedro fala isso porque eles tinham acabado de encontrar o jovem rico. E quem lembra da história do jovem rico, a conclusão disso tudo é que os ricos não entram no reino dos céus. Assim, existe muito mais coisa dentro disso, esse é um suprassumo do resumo. E se você ficou interessado, eu te incentivo a procurar essa ministração no nosso canal do YouTube, que eu explico bem legal a parte cultural, tem a parte do jovem rico, quem era esse cara, de onde ele veio, por que ele faz essa pergunta, a maneira que Jesus fala, tudo isso é muito legal. E procura lá, o nome da ministração é Jovem Rico, tá? E eu que estava ministrando, é muito legal. E logo depois disso, dessa conclusão de que é impossível um rico entrar no reino dos céus, Pedro diz que ele entregou tudo. É como se Pedro tentasse se justificar. De tipo assim, Jesus, o jovem rico não vai. Mas assim, nós demos tudo, né? Então, qual que é? O que vai ser da gente aí, Jesus? O que será de nós? E aí Jesus responde, aquele que deixar família, casa e amigos vai receber 100 vezes mais. Não faz sentido. A ordem desse negócio está errada. O padrão desse Messias é o contrário. Primeiro ele tem que abrir mão, ele tem que deixar para depois ganhar? Exatamente. É isso que esse Messias prega. O padrão vai contra toda e qualquer cultura desse mundo que a gente já conhece. E quando a gente olha para o Filho de Deus, para o Messias, Jesus Cristo, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de tudo que você já viu na sua vida nesse planeta, Criador do ser humano, que é essa máquina incrível que sou eu e você, ele escolhe nascer de uma mulher virgem, pobre, numa estrebaria suja e fedida, para servir e salvar toda a humanidade. O padrão disso é totalmente ao contrário daquele que nós vivemos. E é esse Jesus, é esse Messias o qual eu sirvo.
e que eu gostaria de apresentar para vocês nessa noite. A Bíblia fala em Mateus 20, 28 que Cristo não veio para ser servido, mas sim para servir e dar a vida em favor de muitos. A maior coisa que ele poderia dar era a sua própria vida, e foi o que ele deu, através do sofrimento, e a última gota de sangue ele derramou por mim e por você. A promessa dele no texto são 100 vezes mais. Amigos, filhos, filhas, casas. Quando servimos a esse Jesus, que é totalmente diferente do nosso padrão e da nossa referência. E nós, nesses últimos 6 meses, somos prova viva de que a igreja que serve esse Jesus tem sido a resposta do texto que Jesus disse para nós. E nós temos recebido 100 vezes mais, e se desse para botar uns números a mais aí, eu acho que dava. Nós não abrimos mão da nossa casa de maneira literal. A gente ainda tem um apartamento aqui. Então, se você achava que a gente nunca mais ia voltar, fique tranquilo. Nós temos nosso apartamento. Mas assim, os últimos dias nós estamos acampados na casa da minha sogra. Muito obrigado, Vani, por nos receber. E não é um apartamento que comporta 2 famílias. Mas nós estamos lá. Tem sido, no mínimo, interessante. E eu tenho certeza que morar na Irlanda, na casa dos irmãos, nesse começo, também vai ser. Porque não é algo nosso, não é algo que nós podemos relaxar. A gente ainda vai estar em mudança. Nós abrimos mão da nossa família. Quando eu cheguei para Juju e nos aconselharam a envolvê-las nesse processo. Quanto mais a gente envolver, menos elas iam sofrer e tal. E quando a gente chegou para elas e perguntou, meninas, o que vai ser mais difícil para vocês abrirem mão? A Juju falou, a coisa mais difícil para mim vai ser deixar os meus tios, que é a nossa família. Nós estamos vivendo essa parte de abrir mão, de deixar o Senhor nos dar tudo isso. E o texto também fala que a perseguição virá, e nós estamos conscientes disso. Nem tudo vai ser tranquilo, vai ser fácil, mas quando nós cremos que o Senhor tem nos guiado, é o mesmo Senhor que nos guia, é o Senhor que nos sustenta. Então, em breve ela chega, mas nós vamos aguentar. Nós sabemos que não vai ser flores o tempo todo. E o nosso alvo, nosso objetivo final, lá na frente, ele diz no verso 30, no finalzinho da parte que a gente leu. E na era futura, a vida eterna. Onde nós vamos poder viver ao lado desse Jesus do qual nós estamos servindo aqui agora. Onde a Bíblia fala que não haverá nem sol, porque a glória do Senhor vai iluminar aquele lugar. Onde nós teremos corpos glorificados. Eu não tenho certeza de como vai ser isso, de maneira bem real, mas uma coisa eu tenho certeza absoluta, vai ser incrível. E esse é o nosso objetivo. Esse tempo que a gente passa aqui é passageiro. E o Senhor nos guia, e o Senhor nos dá provações, e o Senhor nos sustenta. Mas é tudo passageiro. O nosso objetivo final, o nosso foco é esse. E de uma maneira bem prática, e já entrando na parte da conclusão, eu gostaria de recomendar um livro. Porque o nosso pastor sempre faz isso, e a gente tem que fazer igual que a gente está aprendendo, né, pastor? Que é este livro. O Evangelho e as Chaves de Casa, da Rosaria Butterfield. Eu queria ler um trechinho do livro, bem rapidinho, um parágrafo, só para vocês entenderem mais ou menos do que o livro fala, de maneira super prática e real. Os nossos vizinhos, que são pós-cristãos, precisam ouvir, ver, provar e sentir o cristianismo autêntico. A hospitalidade se espalhando de cada casa cristã, a qual inclui vizinhos envolvidos nas orações, refeições, amizade, cuidado das crianças, passeios com os cães e todos os assuntos cotidianos sobre os quais a amizade se constrói. A Rosária consegue, de uma maneira muito prática e real, viver o evangelho desse Messias, que tem um padrão totalmente invertido do qual nós fomos criados. E o livro tem me desafiado pra caramba. Eu tenho visto o quanto eu não sou hospitaleiro.
o quanto eu posso ser hospitaleiro de maneira muito simples e muito fácil. O termo que ela usa e que ela repete muito, até na capa do livro diz, hospitalidade radicalmente simples. E eu creio muito que é o que o Senhor tem para nós lá na Irlanda e que é o que o Senhor tem para a igreja, para Calvary Curitiba. É isso que eu desejo para a igreja nessa noite. Que a nossa casa, os nossos recursos, os nossos salários sejam ferramentas para o ministério. Mas de qual ministério que eu estou falando? Marcos 1,15. Ide por todo o mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Eu gosto dessa tradução da criatura. Ou todas as pessoas. Nesse momento da nossa vida, nessa etapa da nossa vida, o nosso id é para a Irlanda. Nós entendemos do Senhor que é ir para lá, ir para Waterford e estudar e ter esse tempo lá. Mas não para por aqui. Nós cremos que o id não é só para nós, não é só para a família Nadalim. O id é para todos. O id é a porta do seu vizinho. Seja ele no mesmo andar do seu prédio, seja ele na casa do lado. O id é a mesa da pessoa que está trabalhando do seu lado, seja num coworking, seja na sua empresa, seja onde for, seja na sua escola, seja estudando. O id é para essas pessoas reais, para essas pessoas do nosso convívio, do nosso dia a dia. E para terminar, de verdade agora, eu gostaria de ler um texto no livro de Daniel, que são as palavras do rei Dário. O rei Dário era o atual rei da Babilônia, filho do rei Nabucodonosor, e era o cara, a nação que dominava tudo naquela época. E Daniel era imigrante, ele tinha saído da sua nação, não por escolha, não por chamado do Senhor, mas porque porque Israel vacilou e a Babilônia chegou, destruiu tudo e levou eles cativos e presos para lá. E o rei, o pai de Dário, escolheu alguns jovens para treiná-los, então Daniel já é um perito na cultura babilônica e já sabe tudo o que está acontecendo, mas ele não se deixou dobrar por aquilo. E Daniel era tão incrível e tão excelente naquilo que ele fazia, que teve que juntar uma galera de invejosos e induzir o rei a criar um decreto para que quem não orasse somente para aquele rei que eles consideravam um deus, seria jogado na cova dos leões. E foi exatamente o que aconteceu. Daniel voltou para casa, continuou as suas orações, aqueles caras viram, falaram para o rei chateado, catou Daniel, não podia revogar, tacou o menino na cova dos leões. E no momento, o rei ficou agoniado, não sabia o que fazer, porque achou que Daniel ia morrer. E aí naquela manhã, ele passa a noite com os leões, na manhã seguinte o rei chega lá e fala com Daniel. E Daniel sai das covas dos leões ileso, sem nenhum arranhão. E a declaração que o rei Dário, líder da maior nação pagã daquela época, declara no momento em que Daniel sai da cova dos leões, e ele diz assim, no capítulo 6, do verso 26 ao 27. E ele diz e escreve o decreto. O rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra. Paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que nos domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Israel. Pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra, pois ele livrou Daniel do poder dos leões. O mesmo Deus de Daniel é o Deus do qual nós servimos hoje. E eu creio que quando vivemos servindo o Messias, não o Messias da referência que você tem, o Messias da referência do livro do 2º ato de Marcos, que a gente falou lá atrás. Nós podemos vivenciar esse tipo de coisas incríveis.
E a resposta daqueles que nem conhecem o Senhor vão ser semelhantes ao que o rei Dário deu quando ele viu Daniel saindo ileso daquele buraco cheio de leões. Mas não por nós, não porque nós fazemos algo, mas porque Cristo vive, porque deixamos Cristo viver e agir nas nossas vidas. Seja aqui em Curitiba, no Brasil, seja na Irlanda, em Waterford, seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja onde for. Em todas as nações da terra. E por isso eu gostaria de ler um salmo, uma parte, 2 versos de um salmo, e fazer desse salmo a minha oração final. E a Pri já desceu para chamar as crianças. Nós fizemos um marca-página para que vocês possam levar. Estão vindo? Beleza. Ok. Ou vai passando o marca-página, vocês podem pegar um. E nesse marca-página tem esse salmo, que é um salmo do qual o Senhor tem se mostrado presente nas nossas vidas. Salmo 108, verso 13 e 4. E eu vou orar, eu não sei exatamente como vai ser após aqui, o Cacá vem para cá. Oi? Não. Veio a mensagem. E vocês vão poder levar esse marca-página e lembrar de nós e orar por nós. Orar por nós nesse tempo que com certeza nós precisaremos de oração. É um passo de fé, guiado pelo Senhor, mas é um passo de fé. E eu gostaria de agradecer, gente. Agradecer a presença de vocês, agradecer a minha família que veio aqui hoje. Agradecer a Calvary Curitiba, que eu não estou aqui à toa. Eu estou aqui em função do trabalho, da intencionalidade dessa igreja para comigo e com a minha família, que hoje são a palavra de Deus cumprida nas nossas vidas. A igreja tem sido isso nas nossas vidas. E não só a Calvary Curitiba, os irmãos que vieram de outras igrejas, que fazem parte da mesma igreja do Senhor, que vieram nos prestigiar nessa noite também. Muito obrigado, gente. Obrigado por tudo, pelo investimento nas nossas vidas, pelas orações que nós já recebemos e que nós ainda vamos receber. Tá bom? Vamos ler o Salmo. E aí o Cacá pode vir aqui, as crianças estão subindo. E eu gostaria que você lesse esse Salmo junto comigo, mas de uma maneira de oração. Muitos salmos foram escritos assim. E o Salmo 108, do verso 13 e 4, diz assim: Eu te darei graças, ó Senhor. Entre os povos cantarei louvores entre as nações, porque o teu amor leal se eleva muito acima dos céus, e a tua fidelidade alcança as nuvens. Obrigado, gente.